Bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meligia. Estamos aqui com mais uma questãozinha aí de biologia, né? Questão 119 do Enem aí. Do Enem de 2017, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. Mais uma questãozinha aí de biologia, super interessante também. Olha só, a questão de 119, né? Desculpa. Ela descreve o seguinte, olha só, é bem interessante aí, é do estudo de caso de um protótipo experimental. Interessante, né? Olha só, ela descreve o seguinte: para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Beleza? Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feito de concreto. Olha que interessante. Tem o piso tradicional de concreto e a segunda imagem, o piso concregrama, né? Que tem umas graminhas, tá vendo? Nos quadradinhos escrito gramas. Então é um piso diferente, né? Se a gente for analisar quanto ao primeiro. Beleza, a pergunta da questão descreve o seguinte: a utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo o quê, né? Olha só, a impermeabilização, B, diminuição da temperatura, C, acumulação de matéria orgânica, D, alteração do pH ou E, a falou tudo agora, gente. A salinização. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? O vídeo tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Vai se tratar aí de impermeabilização, né? Ou seja, porque, gente, o que acontece? Por que não são as outras? Né? A questão, ela descreveu pra gente, olha só que interessante, o piso concregrama, né? Desculpa. Ou seja, é uma estratégia muito interessante, olha só. A própria questão vai descrever pra gente que é o uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local, né? Esses materiais aí, né? Olha só. Peças de concretos em áreas vazadas, preenchidos com gramado. Olha que interessante. Eles visam aí, né? Evitar a impermeabilização. O que seria isso, né? Interessante. Por que não são as outras, né? Depois é interessante a gente entender o conceito de impermeabilização também, para a gente não confundir. Olha só, primeiramente, olha que interessante. Ele descreveu esse piso que tem aí essa estratégia com gramas, né? Algo muito interessante. Para, aqui no caso, evitar aí. Pensa bem, né? Se a gente tem uma fachada, uma rua de concreto. Quando chove, né? Que tem ações aí da água, pode haver alagamento, né? A gente sabe muito disso, né? Em questão aí de sol concreto, se ele tem contato aí com água, né? Com outros materiais, e principalmente a água de chuva, a gente sabe que há um grande risco de inundação, né? E essa é uma estratégia muito interessante, muito bacana, porque essa graminha aí que tem nos pisos, elas vão infiltrar aí, né? Vão fazer com que a água passe por essas graminhas. Aí já é algo permeável, né? Que a água seja permeável aí nessas graminhas, infiltrem aí nessas graminhas e diminua aí esses prejuízos que causariam aí por inundação, né? Pensa numa casa que tem aí essas graminhas, elas aí meio que, entre aspas, freariam, não é entre aspas, né? Mas meio que freariam aí um pouquinho a água da chuva, por exemplo, né? Evitariam um pouquinho essa questão de alagamento, ao ponto de que se houver aí uma calçada completamente com concreto, com cimento, né? O risco de alagamento, né, com o efeito da chuva com a água, né, seria muito maior do que em locais aqui no caso que tem um gramado, algo que possa impedir ou frear um pouco aí essa água, que ela poderia se infiltrar aí embaixo dessas graminhas, né? Seria algo que poderia frear um pouquinho essas ações aí de chuva principalmente. Então, é uma estratégia muito interessante. É isso que a questão quer descrever pra gente, né? Ela evita o quê? Então, por isso que seria a letra A. Olha só, por que não são as outras primeiro?
Diminuição da temperatura. Gente, olha só, é o seguinte, se você colocar um piso com grama, vai diminuir a temperatura, né? Não é exatamente isso que a questão quer descrever pra gente, não seria essa a estratégia, né? Do piso especificamente, tá certo? Até mesmo porque para se diminuir a temperatura, você poderia construir algo, né? Uma tenda, não sei, algo de fato que não seria a questão do piso. Então, você já descarta essa. Acumulação de matéria orgânica. Essa ficou também uma alternativa incompleta. Mas tá, que matéria orgânica? Ficou incompleto isso, não especificou exatamente, então não seria, até porque matéria orgânica, gente, né? Ficou algo incompleto também, né? Se a gente for analisar. Alteração do pH, olha, também ficou algo incompleto, né? Só alteração do pH, você colocar um piso com grama, tá? Mas pra quê? Né? Depende, teria que ser algo mais completo, né? Em relação a quê? O que você queria alterar o pH? Então, assim, também ficou algo incompleto. E salinização, gente, a letra E, a gente não tá tratando aqui no caso, especificamente de algo sobre salinização, né? Não é isso que a questão está descrevendo. Ela só descreveu em modelo de um piso, né? De um determinado piso específico. Curioso, parece até questão de matemática, né? Que tem muitas questões assim de geometria, né? Mas não, gente. Em relação ao piso aqui. O que a questão quer descrever? Ela descreveu um tipo de piso, né? Uma estratégia super interessante de pisos com gramas. E, gente, olha só, esse piso aqui, ele tem o objetivo de evitar o que no solo? Né? O que ela vai evitar de fato? Foi o que exatamente, né, descrevi para vocês, que a questão está descrevendo, olha que interessante. Aqui no caso, a impermeabilização. Por quê, gente? O que é algo impermeável, né? Olha só o conceito. Então, quem marcou a letra A acertou. Diferente de permeável, gente, não confundam impermeável de permeável. Então, você poderia ficar na dúvida, mas impermeável, impermeabilização. Gente, olha só, diferente de impermeável, permeável, né? Permeável já é o contrário. Algo permeável vai ser aí característica, né? Dos corpos que admitem a passagem de outros corpos por entre os seus poros, que se consegue atravessar o tecido, né? Que se consegue atravessar. O tecido era permeável à água, ou seja, que eles permitem que, aqui no caso, esse piso ele vai permitir aqui no caso, a passagem de outros corpos, especificamente a água. Então, é uma estratégia muito interessante. Permeável. Agora, impermeável já é o contrário. Aqui, impermeável, impermeabilização, que no caso, é que não se deixa atravessar pela água, né? Falando especificamente tecidos impermeabilizados, tecido impermeável, impossível de ser penetrados por líquidos fluidos. Então, é algo que é impossível de se ultrapassar. Então, ou seja, vai aqui, no caso da questão especificamente, essa estratégia aqui super interessante desse piso vai evitar a impermeabilização. Ou seja, né? Com essa estratégia de pisos, vai tornar-se permeável esses buraquinhos aí das graminhas, né? Olha só que interessante, tem até as fotinhos. Depois vocês pesquisem no Google mesmo, olha que interessante, sobre pisograma, né? Ele vai evitar possivelmente também, né, a questão da chuva, olha que interessante. Ao ponto de que se fosse um piso completamente de concreto, aí se tornaria algo impermeável, né? Ou seja, a água, principalmente a água, né? A gente está destacando aqui principalmente a questão da chuva, de líquidos, né? Em questão da água, se tornaria impermeável, ela não poderia ultrapassar o solo, ao ponto de que essa estratégia aí do pisograma, né, que é exatamente da questão, super interessante, olha só as fotinhos, vai aí facilitar a infiltração da água embaixo dessas graminhas, né, seria algo permeável, né, então também impossibilitaria a questão aí de alagamentos, né, ao ponto de que quando se tem um piso aí com gramas, a gente sabe que a questão de se alagar, né, seria muito menor, bem menor aqui no caso, do que algo completamente com concreto, né? Então seria uma estratégia muito bacana, muito interessante, olha só.
né? Ao ponto do que evitaria também, né, a questão aí, né? Olha só, temos até uma fotinho interessante, né? Ao ponto de que quando se tem um piso completamente com concreto aí, se torna mais impermeável. Então, aqui a questão, especificamente na questão, é exatamente o contrário, né? Não quer, aqui no caso, quer que se torne algo permeável, né? Então, ela evitaria, sim, a questão aí da impermeabilização desse solo. Reparem na fotinho 1, né, e a fotinho 2 com a estratégia do piso concregrama aqui no caso, né? Super interessante, tá certo? Então, por isso que seria a letra A. Essa estratégia aí auxiliaria aí e evitaria a impermeabilização desse solo. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido o conceito de permeável, impermeável, impermeabilização, né? Porque pode ser algo que pode ser confundido, sim. Apesar de simples aí, vale muito a questão do conceito. Então, seria interessante vocês entenderem também esse conceito. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado vocês. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Vejo vocês nas próximas questões de biologia e bons estudos para vocês.